أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoje vou falar a respeito como tratar o hóspede, cujo tema não foge do primeiro tema que nós abordamos a respeito de relações humanas. De relações humanas, está dentro do contexto de relações humanas, mas hoje vamos falar a respeito como tratar o hóspede. As pessoas nos últimos tempos olham de que o dar algo a alguém é perder. Pelo contrário, não sabe que salvaguardar é a mesma coisa que ele deu a essa mesma pessoa. Digo-se porque as pessoas olham, vou receber um hóspede, vem acabar minha comida, vem fazer desvio de aplicação, eu já fiz minhas matemáticas para durante um mês inteiro, ou 6 meses, ou um ano inteiro, vem essa aqui, então vem criar um outro contorno na vida econômica dentro daquela casa. Pelo contrário, subhanallah, ele não imagina qual é o baraka que ele vai ter, quais são as bênçãos que ele vai ter perante Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns acham que receber um hóspede é sinônimo de perder. É sinônimo de perder. Pelo contrário, quando um hóspede, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, quando um hóspede entra dentro de uma casa, traz baraka dentro daquela casa. Subhanallah. Traz baraka. E antes, se ele traz baraka dentro da sua casa, ao mesmo tempo ele já tem um rizq dele prescrito dentro da sua casa. Porque nós, antes da nossa estadia aqui na terra, aqui no mundo, Allah subhanahu wa ta'ala já prescreveu o sustento de cada criatura que existe aqui na face da terra. Tanto os pássaros também. Significa que cada um, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe quantos quilos que vai comer, quantos litros que vai usar aqui na água, quantos pedaços de trapos que ele vai usar aqui na face da terra, Allah subhanahu wa ta'ala já estabeleceu. Então, minha irmã, meu irmão, não ache que quando entra um hóspede dentro da sua casa, está a vir a acabar. Pelo contrário, diga alhamdulillah, esse hóspede está a trazer um ni'mat, está a trazer bênção perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quando entra um hóspede dentro de uma casa, traz bênção. Subhanallah. Esse é um dos benefícios. Quando entra hóspede dentro da sua casa, traz o rahma, traz baraka, traz misericórdia dentro da sua casa, bênção dentro da sua casa. E esse mesmo hóspede, no momento em que se retira dentro da sua casa, na sua residência, ele também, o que acontece? Ele retira todos os pecados daquela família dentro daquela casa. Subhanallah. Vejamos o benefício de receber o hóspede. O benefício de receber o hóspede. Primeiro, você tem baraka, bênção, dentro da sua casa. Segundo, todos os seus pecados são retirados no momento em que esse hóspede sai da sua casa. E esses pecados vão para onde? Segundo a explicação do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que os pecados são levados e são atirados no alto mar. Allahu Akbar. Meu irmão, minha irmã, não há melhor morte para si, a não ser que você mora enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou. A melhor morte perante o ser humano é você morrer enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou seus pecados. Subhanallah. Uma das formas de ser perdoado os seus pecados é você receber um hóspede e tratá-los com dignamente. Subhanallah. Tratá-los com dignamente. Você recebeu o hóspede, entrou baraka. Estão a sair, os seus pecados são retirados. Subhanallah. Meu irmão, já imaginou quantos pecados que você cometeu durante um mês? Quantos pecados que você cometeu durante um ano? Quantos pecados que você cometeu durante 2 anos? Mas só o facto de entrar hóspede dentro da sua casa, não interessa de que status social esse hóspede é que vai entrar na sua casa, não importa, desde que seja hóspede, subhanallah, você ganha esse tipo de rahma perante Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro rahma é você ter misericórdia. O segundo rahma é você ser perdoado dos seus pecados. Subhanallah, esse é grande ni'mat. E nós hoje em dia,
achamos que receber um hóspede dentro de uma casa é que estamos a perder. Pelo contrário, estamos a ganhar. Esses são os primeiros ganhos que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz. Com isso, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que nos diz no hadith? Vejamos só para ver que tratar o hóspede é obrigatório. É obrigatório tratar com dignidade os hóspedes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no seu hadith: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, vejamos, aquele que crê, aquele que acredita em Allah, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, e no dia do juízo final, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Subhanallah. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, que trate com dignamente, que honre os seus hóspedes. Allahu Akbar. Que honre o hóspede. Será que meu irmão, minha irmã, quando entra o hóspede dentro da sua casa, aquela ruga que você tem amarrado costuma tirar? Aquela desavença que você tem tido com seu marido costuma deixar à parte para poder receber com dignamente o hóspede? Então, esse é o chamamento de atenção que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos exortou, que devemos tratar com dignamente os hóspedes, porque atrai baraka dentro da casa e ao mesmo tempo retira os pecados dentro dos nossos corpos, retira os pecados dentro da nossa casa, e esses pecados são atirados no fundo do mar, no alto mar. Allahu Akbar. Benefício de receber hóspede. O valor de tratar com dignamente os hóspedes. Subhanallah. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tratar com dignamente os hóspedes. Não interessa de que status social, se é da primeira linhagem, se é da segunda linhagem da família, é da terceira linhagem da sua família, não importa. O importante é entrar o hóspede e tratá-lo com dignamente. E hoje em dia, subhanallah, alguns até nem não consegue receber hóspede e também nem consegue ser hóspede dentro de outras casas. Subhanallah. Você não quer receber hóspede, então seja hóspede na casa de alguém. Porque o fato de você ser hóspede na casa de outra pessoa, você também está a criar que haja barca dentro daquela casa. Está a criar condições que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados dele. Então, meu irmão, minha irmã, se não consegue receber hóspede, seja hóspede na casa dos outros. No mínimo, seja hóspede na casa dos outros. Mas mesmo assim não conseguimos. Então, vejamos o privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala nos dedivou. Os nemat que Allah subhanahu wa ta'ala dedivou a umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só por receber hóspede só. Com isso, vou contar uma passagem de Nabi Isa alaihi salatu wassalam, um acontecimento, uma passagem que aconteceu no tempo de Nabi Isa alaihi salatu wassalam. No tempo de Nabi Isa alaihi salatu wassalam, houve um casamento dentro de uma família, dentro de uma sociedade, de uma classe. Quando houve aquele casamento, Nabi Isa alaihi salatu wassalam passou junto com os seus sahabas, os seus companheiros. Quando passou, Nabi Isa alaihi salatu wassalam reparou para aquela comunidade, reparou para aquela família. Então Nabi Isa alaihi salatu wassalam falou para os seus companheiros que, olha, naquela casa ali, onde que está a haver aquela festa, amanhã há de haver tristeza, há de haver choro naquela casa. Subhanallah. Os companheiros todos que acompanhavam os profetas, a tendência é que eles, quando ouviam uma mensagem que vinha da parte dos profetas, eles escreviam. Então, aqueles sahabas escreveram: amanhã naquela casa vão chorar. Então, quando escreveram, de fato, passou todo o dia. Chegou o dia que Nabi Isa alaihi salatu wassalam havia dito que iam chorar dentro daquela casa. Quando chegou aquele dia, chegou até quase ao pôr do sol. Aqueles sahabas foram ver dentro daquela casa, ainda a festa continuava. Ainda aquele convívio continuava. Nossa, como é que é possível? Aquele profeta de Allah nos disse que no final do dia, até amanhã, naquela casa deve haver uma tristeza. Todos vão chorar. Mas agora já passa 24 horas, ninguém está a chorar. Então todos voltaram para o Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disseram: ó profeta de Allah, ó Nabi Isa, você disse que naquela casa até amanhã vão chorar, todos estariam em lágrimas.
Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém chorou. Disse que não, ninguém chorou. Ninguém chorou, disse que ninguém. Disse, vamos para lá. Nabi Isa com os sahabas foram até aquela casa. Veja, meu irmão, minha irmã, escute bem com atenção. Nabi Isa alaihi wasallam foi junto com os seus companheiros para aquela casa, onde que havia aquele casamento. Quando chegou lá, Nabi Isa quis se inteirar dos acontecimentos dentro daquela casa. Nabi Isa perguntou aos residentes daquela casa, aos donos da casa. Disse, olha, o que terá acontecido dentro da vossa casa? De extraordinário, uma coisa de extraordinária. Assim. Aqueles disseram que não, aqui nenhuma coisa que aconteceu, simplesmente, todo mundo está aqui alegre, de um lado para o outro, aconteceu o casamento, tudo não sei o quê. Disse, não tem mais outra coisa extra que aconteceu aqui? Disse, nada, uma coisa extra que aconteceu aqui, nenhuma coisa. Disse, não é possível. Reflita um pouco. Então, um dos noivos que estava a casar disse assim, disse que não, uma das coisas que aconteceu, uma coisa inédita, vejamos só, uma coisa inédita ou inédito que aconteceu nessa casa, apareceram pessoas desfavorecidas, umas crianças desfavorecidas, vieram aqui em casa, e nós levamos comida, oferecemos aquelas crianças. Comeram. Depois de comer, eles foram embora. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui dentro da coisa. Foram pessoas estranhas que chegaram na nossa casa, demos de comer e eles foram embora. É só mais ou menos o que aconteceu. Disse, é só isso que aconteceu? Eu disse, sim. Então, Nabi alaihi wasallam, vocês sabem que Nabi sallallahu alaihi wasallam foi dado o título Ruhullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pediu aqueles residentes daquela casa que, olha, saiam daqui, vão dentro da casa, vão ver por baixo da cama dos noivos, o que tem por baixo daquela cama. Subhanallah. Saiu, aquele noivo foi, de facto, verificar junto com os sahabas, foram ver que embaixo daquela cama estava lá uma cobra enorme. Uma cobra enorme. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam falou para aqueles mesmos, disse, olha, se vocês não dessem de comer, aqueles mesmos que acharam que foram estranhos dentro da vossa casa, então essa cobra estava preparada para engolir esse casal. Vejamos só. Para o quê? Engolir esse casal. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, por vocês terem saciado aqueles necessitados, Allah subhanahu wa ta'ala fez saciar essa cobra. Vejamos só. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, Jaza'ul ihsan illa li ihsan. Acaso a bondade não é a própria bondade? Subhanallah. Vejamos só, esse casal deu de comer aquele hóspede que chegou naquela casa. Para eles acharam que eram indivíduos estranhos, eram pessoas estranhas, eram pessoas infiltradas, né? Como que a gente pensa hoje em dia. Como que as sociedades pensam que quando entra um hóspede dentro da nossa casa é um infiltrado. E eles pensaram da mesma forma que é um infiltrado. Deram de comer. E Allah subhanahu wa ta'ala salvou a eles para não serem engolidos com aquela cobra que estava por baixo da cama. Subhanallah. Vejamos só. O valor de você receber o hóspede dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Pelo contrário, quando entra o hóspede dentro da sua casa, automaticamente é mais um número que entrou na sua casa. É mais um número que entrou dentro da sua casa. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Yawadullahi ma'al jama'a. A mão de Allah está com aqueles que estão em congregação. E aqueles que estão em maioria. Não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem mão. Isso quer dizer que os favores de Allah, a misericórdia de Allah, as bênçãos de Allah são derramadas para aqueles que estão em comunidade. Meu irmão, minha irmã, quando você receber o hóspede dentro da sua casa, é mais um número, diga Alhamdulillah, estou a atrair as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estou a atrair as nemat de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é mais um número. E costuma-se dizer, a maioria vence. A maioria vence. E de facto, entrou mais um hóspede dentro da sua casa, é mais uma vitória para si. Vitória, primeira vitória. Baraka, bênção dentro da sua casa. Outra vitória, são retirados todos os seus pecados.
Então, não há melhor coisa para o ser humano aqui na face da terra a não que ele viva com a misericórdia de Allah, viva com as bênçãos de Allah, viva com a satisfação de Allah, porque o ser rico não é sinônimo de satisfação de Allah. Faraó foi o melhor rico na África. O Faraó foi o melhor rico, o Namrud foi o melhor rei, o melhor tirano, mas Allah subhanahu wa ta'ala não ficou satisfeito com essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem essa riqueza, compartilha com os seus hóspedes essa riqueza. Se você tem alguma coisa, compartilha com esses hóspedes. Aí você estará a atrair os favores de Allah, os bênçãos de Allah, e ao mesmo tempo você estará a obter o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Pararia por aqui. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.